É uma coisa engraçada de se pensar. Tipo, a pessoa tá lá, conversando com as casas, extremamente solitário, e daí do nada, conhece alguém, fica apaixonado, essa pessoa não corresponde, né? Não corresponde amorosamente, de forma romântica. E aí essa pessoa vai embora. Se eu não me engano, ela beija ele primeiro, depois vai pro amado e vai embora, depois manda uma carta pra ele e ele fica feliz. Tipo, ele agradece, né? A última frase é essa. 1 minuto de felicidade bastaria por uma vida inteira. Engraçado e triste. O que você acha? Será que um momento de felicidade é o suficiente para valer uma vida inteira? Noites Brancas, de Dostoiévski, é exatamente sobre isso. Breves encontros que deixam marcas eternas. Esse livro foi escrito bem no início da carreira literária do autor e é o livro que mais marcou o lado romântico do Dostoiévski, que é um lado menos conhecido quando a gente pensa em outras obras mais densas e filosóficas, como Crime e Castigo, O Idiota ou Irmãos Karamazov. Em Noites Brancas, ele nos guia por uma narrativa curta, é uma novela de 80 páginas aproximadamente, ambientada durante 4 dias de verão em São Petersburgo. E é uma história que reflete sobre amor, solidão e como um único momento pode conter uma eternidade de felicidade. Então fica aqui comigo para conhecer um pouco mais sobre essa história e todas as reflexões que ela nos traz. Antes de seguir, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com quem você acha que também vai gostar dessa conversa. Bom, vamos começar pelo título. A expressão Noites Brancas faz referência a um fenômeno climático que marca a cidade de São Petersburgo durante o verão. Durante esse período, o sol nunca chega a se pôr completamente e as noites permanecem iluminadas por uma luz constante, quase como se fosse um crepúsculo. Então, essa ambientação na história, na minha opinião, já funciona como uma metáfora poderosa, porque as noites claras parecem infinitas, mas elas carregam em si um quê de efemeridade, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a escuridão vai voltar. Então essa dualidade entre o eterno e o passageiro é exatamente o que vai guiar essa narrativa e que eu quero que vocês prestem atenção. Bom, a história de Noites Brancas é relativamente simples, mas ela é tocante, porque afinal de contas a gente está falando de Dostoiévski, né? Nunca é algo simples. O protagonista, que nunca tem o seu nome revelado, é conhecido apenas como o Sonhador. E ele é um homem que vive completamente imerso na sua imaginação. Ele passa dias e noites vagando pelas ruas de São Petersburgo e é engraçado porque ele tá mais conectado às casas e aos prédios do que com as pessoas, sabe? Até nas primeiras páginas, assim, a gente vê ele personificando os prédios da cidade. Ele vai andando e vai falando como cada uma das casas vão falando com ele, que ele tem casas preferidas, que são tipo amigas íntimas. Eu fico pensando, né? O nível de solidão de um cara pra ficar conversando com as casas. Mas enfim. A vida desse sonhador vai mudar completamente quando ele encontra uma jovem chamada Nastinka. A Nastinka tem uma história. Ela vive com a avó dela, que é uma senhora super controladora, que até mantém ela literalmente presa, né? Elas são unidas por um alfinete que tem na saia das duas. E elas moram numa casa simples e, para gerar renda, elas alugam um quarto para inquilino. Foi um dia então que chega um jovem rapaz na vida dela, que é um jovem charmoso, diferente de tudo que a Nastinka tinha visto até então, e claro, ela se apaixona. Só que ele precisa ir embora, e quando ele vai embora, ele promete que voltaria num prazo ali de 1 ano para se casar com ela. Mas adivinha só o dia que o sonhador encontra a Nastinka? No mesmo dia que ela está esperando o retorno desse amor. E é aí que a história vai começar a se desenrolar. Porque a Nastinka e o sonhador, eles se tornam muito próximos, e é uma coisa que acontece assim, ó, instantaneamente. E durante 4 noites, as famosas Noites Brancas, e eles vão compartilhando suas histórias, seus medos, seus sonhos e aquela sensação de finalmente ter alguém que os escuta de verdade. O sonhador, claro, se apaixona por ela, né? Como não se apaixonar? A Nastinka é jovem, cheia de vida, traz algo pra ele que ele nunca teve, né? Essa sensação de ser visto, Bom, ele conversava com casas antes, né? Então, ela traz essa sensação pra ele. Mas a Nastinka está presa à promessa do passado. Apesar de, no fundo, claro, né? Ela também encontrar no sonhador um tipo de conforto, muito mais parecido com uma amizade que vai ajudando ali a aliviar o peso da espera. E quando tudo parecia apontar para um desenlace romântico entre os dois, o que vai acontecer? O prometido retorna. Sim, aquele lá que a Nastinka esperou por tanto tempo. E ela realmente vai embora com ele e o sonhador fica sozinho novamente. A partir disso, o que vocês acham que ele faz? Como será que ele fica se sentindo? Bom, eu vou confessar pra vocês que eu não imaginava esse desfecho, mas o
lance pra mim dessa história é exatamente o que ele fica sentindo depois que ela vai embora com o amado. Essas 4 noites, por mais breves que elas tenham sido, deixaram no sonhador algo que nunca vai desaparecer. E ele fica, no final da história, podemos dizer assim, conformado e feliz. Tanto que a última frase do livro é ele dizendo assim: meu Deus, um minuto inteiro de enlevo. Por acaso isso não basta para toda uma vida humana? Enlevo aqui no sentido de felicidade, de êxtase. Veja o que ele fica sentindo. Ele aceita e ele fica feliz. E é isso que torna essa história tão interessante, porque não é uma história sobre finais felizes ou promessas cumpridas. É sobre como um breve encontro pode marcar uma vida inteira. E aqui aproveitando e abrindo meu coração para vocês, eu não sou muito fã de livros românticos. Pelo menos na minha fase atual de leitura, não muito. E quando eu comecei a ler Noites Brancas, eu fiquei curiosa e intrigada. E quando eu percebi, eu tava achando a história, assim, muito engraçada, assim, tanto quanto ridículo, porque eu achei tão absurda a entrega romântica ali do protagonista, que em tão pouco tempo, né, se declarou e se apaixonou perdidamente, que eu me vi julgando aquela situação. Tanto que teve tipo um hiato, assim, de uma semana, que eu demorei pra terminar de ler. É estranho, né, porque é um livro super curto, que você com certeza leria, sei lá, em 2, 3 dias. Só que o que acontece? Quando eu finalizei, eu gostei, justamente porque eu me peguei refletindo sobre a efemeridade dos momentos que a gente vive. Veja bem, o que o Dostoiévski nos apresenta é quase uma brincadeira com a duração das coisas. Ele pega 2 personagens que no fundo já viviam em solidão há muito tempo e os coloca diante de algo breve, mas ao mesmo tempo arrebatador. As 4 noites que eles compartilham são como se fosse um contraste com a vida deles, né? Que não tinha muita esperança, uma coisa meio de uma rotina normal. O sonhador, por exemplo, ele vive no anonimato, imerso em seus devaneios, e a Nastyenka, apesar de jovem, ela também tá presa ali ao mundo real, aquela promessa do retorno do amante, como se isso fosse uma saída, né, pro mundo dela. Então essa dinâmica torna tudo muito mais humano e fácil de se conectar. Afinal, quem nunca viveu um momento breve que deixou marcas profundas, né? Então, talvez seja exatamente isso. Talvez a vida não seja sobre a duração de algo, mas sobre a intensidade com que a gente vive esses momentos. Os encontros efêmeros nos lembram que nada é garantido. E é justamente por isso que tem o poder de nos transformar. Mas isso é uma reflexão minha, assim, que ficou comigo desde que eu terminei o livro. E por isso eu quero saber de você. Um minuto de felicidade bastaria para você? Será que a eternidade de um momento feliz cabe num breve encontro? Comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber. E não se esqueça de conferir a nossa edição de Noites Brancas, que está disponível como parte do box do Idiota, e é uma ótima introdução, inclusive, para quem quer começar a ler Dostoiévski ou ter esse livro para intercalar com algo mais denso, né? Uma leitura assim um pouco mais leve de se fazer. Mas não se engane, mesmo Noites Brancas sendo um livro pequenininho, ele é arrebatador tanto quanto os calhamaços do Dostoiévski. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Boa leitura e até a próxima! Esse é o lado romântico do Dostoiévski. A gente não vê isso em lugar nenhum, assim, sabe? É o lado romântico dele aqui. E foi fazer algo romântico e... Não, porque realmente, assim, a declaração deles um pro outro, assim, porque ela também se declara do jeito dela, óbvio, né? Porque é muito mais de amizade. Mas os dois, assim, se declaram perdidamente, assim, um pelo outro. Então a gente vê isso, o romantismo, mas o final é triste. É isso, that's all, folks.